Então, vamos lá, pessoal. Abra uma apostila de matemática na página 10. Nós iremos revisar um conteúdo que foi trabalhado na segunda-feira, na nossa aula de matemática, tá? Então, vamos só para vocês lembrarem. Nós falamos de alguns produtos que consomem muita água na sua produção. Então, vocês têm lá na página 9 uma tabela, né, de alguns produtos. Então, eu só vou ler para vocês vocês lembrarem, tá? Para ajudar a recordar um pouquinho. Então, nós temos lá o açúcar, 1 quilo de açúcar precisa-se de 1.500 litros de água para a sua produção. Tecido de algodão, para produzir uma camiseta de tecido de algodão, 2.700 litros de água. Café, uma xícara de café, 140 litros de água. Carne bovina, 1 quilo de carne bovina, 15.500 litros de água. Frango, 1 quilo de frango, 3.900 litros de água. Leite, 1 litro de leite, 1.000 litros de água. Ovos, um ovo, uma unidade, 200 litros de água. Pão, uma fatia de pão, 40 litros de água. Papel, uma folha A4. Uma folha A4 é o tamanho de um sulfite, tá? 10 litros de água para uma folha. Manteiga, 1 quilo de manteiga, 5.550 litros de água. Queijo, 1 quilo de queijo, 5.000 litros de água. Farinha de trigo, 1 quilo de farinha de trigo, 1.300 litros de água. Maçã, uma maçã, 70 litros. E uma laranja, 50 litros. Então, vocês têm aí uma tabela, ok? Nós vamos rever o exercício 2. Exercício 2. Então, vamos lá. Lá no exercício 2, vou pôr aqui para vocês verem também na tela junto com a professora. Olha aí. Então, tá lá. Lá no exercício 2, da página 10, tem alguns ingredientes que a Beatriz quer fazer um bolo. Então, olha só. Aqui a professora colocou essa tabela aqui, que tá de preto, tá? Isso daqui é o que ela vai precisar para fazer o bolo. Ela vai precisar de 3 ovos, 250 gramas de farinha de trigo, 250 gramas de açúcar, 100 gramas de manteiga, 3 maçãs e 150 mililitros de leite, ok? Aqui, a professora colocou de vermelho, de acordo com a sua tabela lá na página 9. Então, eu coloquei aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Eu coloquei aqui. De acordo com a tabela, um ovo precisa-se de 200 litros de água. 1 quilo de farinha de trigo precisa de 1.300 litros de água. 1 quilo de açúcar precisa de 1.500 litros. 1 quilo de manteiga precisa de 5.550 litros. Uma maçã, 70 litros. E 1 litro de leite, 1.000 litros de água. Então, aqui é os gastos que precisa de acordo com a tabela. Então, nós vamos fazer as nossas contas de acordo com a quantidade que ela precisa. Então, eu vou subir aqui, ó. Deixa eu subir aqui. Então, vamos lá. Lá na minha receita, tá falando que ela precisa de 3 ovos, certo? Deixa eu subir para vocês verem. Então, tá lá, ó. 3 ovos. Ah lá, tá aqui, ó. 3 ovos. Aí eu coloquei aqui, ó, ovos, 3. Ela precisa de 3. Eu disse que um ovo precisa de 200 litros. Então, eu vou fazer 3 vezes 200, que é igual a 600. Então, só de ovo já tenho gasto de 600 litros de água, tá? Por quê? Tá mandando calcular quantos litros de água foi utilizado nessa receita. Então, para mim saber quantos litros de água foi utilizado nessa receita toda, eu preciso fazer as contas de cada produto, de quanto gastou de água em cada um, para depois eu somar todos. Depois nós vamos lá. Ela gastou ela vai precisar de 250 gramas de farinha de trigo. Só que lá na minha tabela, eu tenho 1 quilo de farinha de trigo.
Então, para 1 quilo, usa 1.300 litros. Então, a professora marcou aqui, ó, farinha de trigo. Ela vai precisar de 250 gramas. Então, 250 gramas. Aí eu coloquei lá, 1 quilo é igual a 1.000 gramas. Então, 1.000 gramas é igual a 1.300 litros, né? Porque lá tá falando que 1 quilo foi gasto 1.300 litros. Então, 1 quilo ou 1.000 gramas é a mesma coisa. Então, é igual a 1.300, ok? Aí eu fui diminuindo. 1 quilo, eu coloquei meio quilo, 500 gramas. Então, de 1 quilo, eu vim para metade, 500 gramas. Se eu vim para metade, automaticamente eu vou vir para metade. Então, se aqui para 1 quilo gasta 1.300 litros, a metade de 1.300, 650. Então, por isso que eu coloquei 500 gramas é igual a 650. Ah, mas ela utilizou? Ela vai precisar de 500 gramas? Não, ela vai precisar de 250 gramas. E aí, como eu já diminuí, né, 500 gramas, então deixa eu subir aqui para vocês verem. Aí eu vou de novo pela metade, porque a metade de 500 é 250, e é justamente essa medida que ela precisa. Então, olha só, se eu, aqui, ó, metade de 1 quilo, 500 gramas. Então, o valor aqui vai ficar na metade. E aqui, o 250 também é metade de 500, então eu vou fazer aqui 650, qual é a metade? Para mim achar metade, sempre eu divido por 2. Então, vai dar 325 litros. Então, para 250 gramas, 325 litros de água. Então, isso é o que vai gastar só em 250 gramas de farinha de trigo. A mesma coisa com o açúcar. Lá na minha receita, eu não tenho a quantidade de 250 gramas. Só que aqui a Beatriz, ela vai precisar só de 250 gramas. Então, eu coloquei lá 1 quilo, que é a mesma coisa de 1.000 gramas, né? Então, eu gasto 1.500 litros de água. Aí, eu diminuí no meio quilo, que é 500 gramas. Diminuí metade, a metade de 1.500, 750. Mas ainda não é 500 gramas. Então, a metade de 500, 250, que é justamente o que vai gastar de açúcar. Então, se aqui é metade de 500, eu vou descobrir a metade do que foi usado aqui, que dá 375. Lembra que para mim achar metade, eu divido por 2. Então, aqui, ó, 1.500 dividir por 2, para metade do quilo, deu meio quilo. E aqui eu dividi por 2, porque aqui eu diminuí na metade também, tá? Então, de açúcar, 375 litros de água foi usado. Depois, a manteiga, a mesma coisa. A manteiga, eu tenho lá 1 quilo. Tá falando que 1 quilo ou 1.000 gramas, eu preciso de 5.550 litros de água. Ah, mas como que eu acho, então, de 100 gramas? Lembra, se 1 quilo tem 1.000 gramas, quantas vezes eu tenho 100 aqui dentro do 1.000? Eu vou ter 10 vezes o 100, que é 100 mais 100 mais 100, 10 vezes. Então, eu pego esse valor e divido por 10. E aí vai dar 555 litros de água a cada 100 gramas. Então, eu vou gastar 555 em 100 gramas. Se fosse 200, seria esse mais esse de novo, tá? Então, eu dividi 5.550, que é 1.000 gramas, dividi por 10, porque eu tenho 10 vezes o 100 gramas, né? Que é 100 mais 100 mais 100, até chegar no 1.000, ok? E aí eu descobri a manteiga, 555 litros de água. A maçã, tá falando que uma maçã precisa de 70 litros de água, só que ela vai precisar de 3. Então, 3 vezes 70, 210 litros de água. O leite. O leite, ela vai precisar de 150 ml de leite. Só que lá tá falando que 1 litro é igual a 1.000 ml. Né? 1 litro e 1.000 ml é a mesma coisa, é a mesma quantidade. Para produzir isso, eu preciso de 1.000 litros. Então, aqui, pode ver que ficou igual. Então, 1 litro é igual a 1.000 e usa 1.000 litros de água. Então, se é 150 ml, eu vou precisar de 150 litros de água, ok? Então, não tem nem o que fazer aqui, como já é o mesmo valor, ok? E aí, eu vou juntar, então, ó, os ovos, 600, mais
a farinha, 325, mais o açúcar, 375 litros, mais a manteiga, 555 litros, mais as maçãs, 210 litros, e o leite, 150 litros. Então, ao todo, ela vai precisar, vai ser utilizados, na verdade, vão ser utilizados 2.215 litros de água, só nessa receita. Ok? Então, essa foi a tarefinha que a professora refez com vocês, para mostrar essa conversão de valores, certo? Agora, nós iremos lá para a página 59. Deixa eu confirmar aqui, 59. Vocês lembram que na última aula, a professora deixou uma sequência para cada um fazer a sua sequência, tá? Então, prestem atenção. Na página 59, é para formar uma sequência e vocês têm que estar atento para ver, porque o quarto número dessa sequência, o último algarismo desse número é o 5. Então, tem que prestar bastante atenção. Para a sua sequência estar certa, estar correta, esse número aí que está apagado com essa tinta, ele tem que terminar com o algarismo 5, ok? E aí a gente vai descobrir se essa sequência vai ser de múltiplos de 4 em 4, ou vai ser de 3. Vamos testar de 4. Por exemplo, se eu colocar lá 24, se eu começasse com o número 24. 24 mais 4, 28. 28 mais 4, 32. 32 mais 4, 36. Então, já não daria, porque ele termina em 6. Então, eu já posso perceber que a minha sequência não é de múltiplos de 4, tá? Independente do número que você escolheu aí em casa, não vai dar certo os múltiplos de 4. Então, vamos tentar o de 3. Por exemplo, vou começar lá no 36. A professora Andréia, vai começar no 36. 36 mais 3, 39. 39 mais 3, 42. 42 mais 3, 45. Deu certo? 45 mais 3, 48. E 48 mais 3, 51. Então, essa minha sequência está correta. Ah, professora, mas a minha deu diferente. Então, vocês não importam estar diferente. O importante é que lá no quarto número, o seu número termine com o algarismo 5 e que a sua sequência seja múltiplos de 3. Ela esteja de 3 em 3. Ok? Então, podem corrigir aí, pessoal. E lá na página 60, também vocês tinham outra sequência. Era para formar uma sequência com 8 termos, 8 números. Só que eram para ser múltiplos de 5. Então, lembrando, lá na tabuada do 5, os nossos números, os nossos resultados, eles terminam sempre em 5 ou 0. Então, o primeiro número aqui da minha sequência, ele tem que terminar com 5 ou 0. Tá? Então, presta aí bastante atenção. Por exemplo, eu vou começar lá com o número 35. Aí vai ficar 35, depois 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. Essa é a minha sequência, tá? Então, o primeiro número de vocês tem que terminar com 5 ou 0, ok? Feito isso, porque é só múltiplos de 5, vocês vão circular os múltiplos de 10, aqueles que tem na tabuada do 10. Então, por exemplo, aqui na minha sequência, que eu comecei com 35, eu vou circular o 40, o 50, o 60 e o 70. E aí eu vou encontrar 4 termos. Então, tá lá. Quantos termos você circulou? 4. Ah, professora, mas a minha sequência foi diferente. Não importa se foi com outros números, mas o importante é que o seu primeiro número tem que começar com um número que tenha o algarismo, o último algarismo 5 ou 0. Por exemplo, pode ser 10, pode ser 15, pode ser 20, tá? O primeiro número. E não importa qual número você colocou aí na sua sequência de 5 em 5, que vocês vão circular a mesma quantidade de termos da professora. Só vão ser 4 termos, que vão ser múltiplos de 10. Combinado? Então, podem fazer aí a correção. Agora, vocês vão abrir lá na página 12 de arte. Lá na página de arte, olha que legal. Nós falamos, em algumas aulas passadas, sobre ciranda, né? Que ciranda é um
é típico do Pernambuco, do Nordeste, é um ritmo, né, que a gente tem musical e a gente canta em ciranda. O que é ciranda? Em círculo, em roda. Então, vocês até escreveram, né, cantigas populares para ciranda. Então, hoje nós iremos falar sobre a ciranda de papel. Olha que legal. Então, tá lá. Vocês podem fazer em casa, tá? Dobre uma folha como se ela fosse uma sanfona e recorte o corpo de um boneco e um dos lados seguindo as dicas. Então, tá lá. Dessa forma, você vai criar vários bonecos iguais, formando uma fila de mãos dadas. Então, para vocês, para ficar mais fácil para vocês, vocês têm lá no material de apoio essa folha assim, ó. Tem um modelo, tá? Que é essa daqui. Ó, cheia de bonequinhos. Não sei se dá para ver. É que tá aparecendo a imagem lá do fundo, mas dá para ver, ó. Ela tá bem clarinha. Nessa folha vocês têm os bonequinhos. E aí vocês podem pegar ele como exemplo, tá? Aí onde tem essas marcas dos quadradinhos, vocês dobram efeito sanfona e vocês vão recortar. E aí vai formar um monte de bonequinhos de mãos dadas. Para quem já sabe fazer em casa, nem precisa desse molde aqui da página do material de apoio, tá bom? Então vocês mesmos podem fazer em casa. E aí vocês formam um monte de bonequinho de mão dada. E aí vocês vão pintar o bonequinho de vocês. Aí vocês podem pintar da forma que vocês quiserem. Olha que legal aqui, ó, na apostila. Como foi utilizado aqui, ó. Foi pintado bem colorido, né? Tipo, a pessoa que pintou, pintou no sentido que existem vários tipos de pessoas, né? Pessoas negras, brancas, pardas, amarelas, vários tipos de cores de pessoas. Então, todos somos diferentes e isso tem que ser respeitado, ok? E aí, então, vocês vão fazer esses bonecos aí de ciranda, porque eles estão todos de mãos dadas. É bem legal, pessoal, ok? E agora, para finalizar a nossa aula, vocês têm uma tarefa para casa no caderno. Então, tá lá. Calcule dobro, triplo, quádruplo. Lembrando, o que é dobro? É sempre vezes 2. Quádruplo, vezes 4. Triplo, vezes 3. Ok? Então, vocês vão calcular, vocês vão armar as operações e resolvê-las. Ok? Então, tá lá, dobro de 153. 153 vezes 2. Triplo de 1234. 1234 vezes 3. E assim por diante. E depois, geografia, definir. Definir é o que é. Então, vocês vão pesquisar lá na apostila. Nós já falamos sobre as formas de relevo e vocês vão colocar o que é planalto, o que é planície e o que é depressão. Ok, pessoal? E aí vocês também têm a pintura sobre a Caltrim Fest, né? Infelizmente, nós não teremos, né, a nossa festa esse ano, mas se Deus quiser, quem sabe o próximo ano estaremos todos juntos novamente, mas vamos aproveitar em casa, vamos ouvir umas músicas, né, juninas aí, vamos aproveitar aí juntinho com a família, ok? E vamos caprichar no desenho. Então, pessoal, bom final de semana para vocês, bom trabalho, bom descanso e até segunda-feira. Beijos!